Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Estoicismo e Espiritualidade. Hoje vamos conversar sobre um tema que muitas vezes evitamos: a morte. Embora seja algo inevitável, a reflexão sobre a morte pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a viver de forma mais plena e significativa. Não se trata de viver com medo ou ansiedade, mas de aprender a apreciar o presente e a dar valor ao tempo que temos. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, sugeriam que deveríamos refletir sobre nossa morte regularmente. Isso pode parecer estranho no começo, mas essa prática ajuda a nos conectar com a realidade de que o tempo é limitado. E ao percebermos isso, podemos tomar decisões mais sábias e viver com mais propósito. Quando nos deparamos com a ideia de nossa finitude, muitas vezes ficamos ansiosos ou desconfortáveis. Mas o que os estoicos nos ensinam é que, ao aceitar a morte como parte natural da vida, podemos realmente viver melhor. Essa aceitação nos liberta da pressão de ter que conquistar mais, possuir mais ou agradar mais. No fim, todos nós acabamos no mesmo lugar, e a única coisa que realmente importa é como escolhemos viver até lá. Exemplo: vamos supor que você passe muito tempo pensando em pequenas preocupações do dia a dia, como uma crítica no trabalho ou algo que não saiu como esperado. Se você refletir sobre a morte e perceber que o tempo é curto, essas pequenas frustrações podem perder o seu peso. Você se libertaria dessas distrações e começaria a focar no que realmente faz diferença na sua vida. A reflexão sobre a morte também nos ajuda a entender que nossa jornada é finita e que não podemos controlar tudo. Por exemplo, a morte nos lembra da inevitabilidade de certos eventos, como o envelhecimento e as perdas. Isso nos força a aceitar que algumas coisas estão além do nosso controle e que devemos valorizar o que podemos controlar: nossos pensamentos, nossas ações e a maneira como vivemos o presente. Exemplo: imagine que você perdeu alguém querido. A dor dessa perda é inegável, mas refletir sobre a finitude da vida pode ajudar a aceitar o sofrimento como algo natural. Em vez de se afogar na dor, você entende que todos nós temos uma data de validade, e isso pode motivá-lo a viver de maneira mais autêntica e mais ligada às coisas que realmente importam. Uma das razões pela qual a meditação sobre a morte é tão poderosa é que ela nos ajuda a romper com a procrastinação. Ao percebermos que o tempo é limitado, começamos a dar mais valor ao momento presente. Não adiamos mais aquilo que realmente importa. Seja a viagem dos seus sonhos, um projeto que você tem em mente ou até mesmo uma conversa sincera com alguém importante. A morte nos ensina que o futuro não está garantido e que o presente é tudo o que temos. Exemplo: imagine que você sempre quis aprender a tocar um instrumento, mas constantemente adia isso por falta de tempo ou por medo de não ser bom. Ao refletir sobre a morte, você percebe que, se não começar agora, pode nunca ter a chance de realizar esse desejo. Então, você decide começar imediatamente, sem se preocupar em ser perfeito, apenas vivendo o momento e aproveitando a experiência. A meditação sobre a morte também nos ajuda a cultivar a gratidão. Ao pensarmos sobre a nossa finitude, podemos começar a valorizar as pequenas coisas da vida. Um bom café pela manhã, um abraço apertado, uma conversa com um amigo. Essas coisas simples passam a ter um valor muito maior, porque entendemos que o tempo está passando e cada momento é precioso. Exemplo: pense em um dia típico da sua vida.
você está correndo de um compromisso para o outro, talvez sentindo-se estressado ou cansado. Mas, se refletir sobre a morte, você percebe que cada pequeno gesto tem valor. Você começa a aproveitar mais o momento em que está com a família, ou até mesmo os minutos de descanso que tem entre uma atividade e outra. Além disso, refletir sobre a morte também nos ensina a viver com mais intensidade. Isso não significa viver de maneira apressada ou desregrada, mas dar mais significado ao que fazemos. Quando entendemos que o tempo não é infinito, tendemos a investir nossa energia em atividades que realmente tragam alegria e que estejam alinhadas aos nossos valores. Exemplo, se você sente que seu trabalho atual não te traz satisfação, pensar sobre a morte pode ser um alerta. Ao perceber que o tempo é limitado, você pode decidir dar mais atenção àquilo que te faz feliz, seja mudar de carreira, investir em um hobby ou até mesmo mudar sua rotina para algo mais prazeroso. Por fim, refletir sobre a morte nos ensina a aceitação. Saber que a vida tem um fim nos ajuda a aceitar as adversidades, pois entendemos que todas as coisas têm um ciclo natural. A morte nos lembra que nada é permanente e isso nos permite lidar com os momentos difíceis com mais serenidade, pois sabemos que as dificuldades também passarão. Exemplo: suponha que você está passando por uma fase difícil, seja no trabalho ou na vida pessoal. Ao pensar na morte e entender que todos nós passamos por altos e baixos, você ganha uma nova perspectiva. Você não se desespera com a situação, pois sabe que a dor é temporária e que melhores momentos virão. A reflexão sobre a morte nos ajuda a viver de forma mais consciente, nos força a repensar nossas prioridades e nos ensina a valorizar o presente. Ela não é uma ameaça, mas um lembrete de que devemos aproveitar a vida ao máximo enquanto temos tempo. Quanto mais conscientes formos da nossa mortalidade, mais aptos estaremos a viver uma vida plena, com significado e sem arrependimentos. Exemplo final. Então, ao acordar amanhã, talvez seja uma boa ideia dedicar alguns minutos para refletir sobre a morte. Pergunte a si mesmo: estou aproveitando o meu tempo da melhor forma possível? Estou vivendo de acordo com os meus valores? Isso pode ser um grande passo para uma vida mais intencional e feliz. Não deixe de assistir a estes outros 2 vídeos e aprimore ainda mais seu conhecimento.